A palavra de Deus é a base do trono de justiça e juízo. E é por meio dos seus princípios de justiça que a verdade estabelece. Deus julga os povos com equidade. Ele é imparcial em suas decisões e nos garante que, se obedecermos, cumprirá conforme prometeu. Muitos são os princípios espirituais, mas destacaremos apenas aqueles que considero suficientes para darmos continuidade ao nosso estudo. O primeiro princípio está lá em Salmos 115, 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Toda vez que a Bíblia se referir à palavra céus, ela está fazendo menção das regiões celestiais, isto é, do mundo espiritual. Este é um mundo invisível, paralelo ao nosso, que não pode ser percebido pelos olhos naturais, nem pode ser ouvido pelos ouvidos humanos, mas é real. A Bíblia é clara ao dizer que é espiritualmente que discernimos coisas espirituais. Deus é espírito, portanto importa que o adoremos em espírito e em verdade. Está lá em João 4. Todavia, se nós tratarmos coisas espirituais de modo natural e vice-versa, nunca teremos sucesso no conhecimento sobre o equilíbrio da vida e o conhecimento de Deus. Sabemos então que os céus representam o mundo espiritual, ao passo que a terra o mundo natural. Logo, tudo que é natural, Deus entregou nas mãos do homem. Espero que até aqui você tenha entendido. Se não, volte e reveja com calma, anote. Iremos aprofundar daqui para frente, então fique aqui comigo. O homem é espírito e tem uma alma e está dentro de um corpo, o qual voltará para o pó. Logo, ele é um ser espiritual, ainda que habite no natural. Depois que Deus criou o mundo, ele formou o homem e lhe deu autoridade para dominar sobre todas as coisas, como está escrito lá em Gênesis 1, se não me engano, versículo 26. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Porém, em outro salmo está escrito assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Está lá no Salmos 24. Será que existe contradição, então, entre essas duas passagens bíblicas? Afinal, a terra é dos homens ou é de Deus? Para respondermos essas perguntas, precisamos entender que há uma diferença entre o princípio espiritual de direito de propriedade e de domínio de propriedade. O mundo espiritual não é místico, mas é legal e funciona dentro das leis que o regem. As leis espirituais podem ser mais bem compreendidas quando estudamos os princípios legais estabelecidos na área do direito. Ainda que eu e você sejamos leigos nessa área, eu não sou formado em direito, é possível extrair ensinamentos através de ilustrações e exemplos simples. Bem, o direito de propriedade é diferente de domínio. Vou explicar aqui. O proprietário de um imóvel, por exemplo, possui a escritura, o registro e o direito legal de vender, alugar ou destruir para edificar outra construção. Ele pode fazer o que bem entender com o seu imóvel, porque é dono e tem o direito de propriedade. Por outro lado, é possível alguém ter o direito de domínio sobre o imóvel, mesmo sem ser o proprietário. Vamos para um exemplo melhor aqui. Suponhamos que você possui 2 imóveis e decide alugar um e morar no outro. O inquilino que assinar o contrato da locação terá, portanto, o direito de domínio sobre ela. Isto garantirá a ele a licença para morar, administrar e fazer o que quiser com a casa, desde que cumpra as regras previamente estabelecidas pelo proprietário e, ao final do período de contrato, entrega-o do jeito que foi recebida. Imagine uma outra situação. Um pai possui 2 casas e entrega uma para um de seus 4 filhos morar.
ele não quer passar o direito de propriedade para o nome desse filho, porque depois que falecer haverá a partilha de bens entre os irmãos e a herança será igualmente dividida. Portanto, esse filho recebe apenas o direito de domínio do imóvel, enquanto o pai continua sendo o proprietário. Então, nós temos o direito de propriedade, que é igual ao proprietário, e temos o direito de domínio, que é o administrador. Sendo assim, podemos chegar à conclusão de que a propriedade da terra é do Senhor e o seu domínio foi dado ao homem. A terra, em toda a sua plenitude, todas as criaturas que nela habitam, pertencem ao Senhor. Por ser legítimo proprietário, Deus poderá fazer novos céus e nova terra, destruir tudo e criar de novo, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 21. Entretanto, sabemos que ele quis dar ao homem o poder para dominar a terra, isto é, administrar em obediência aos princípios de autoridade que a regem. Uma vez que Deus não descumpre o que estabelece, ele só age espiritualmente na terra através do homem. O Senhor usa as pessoas para realizar o que precisa ser feito no mundo natural. A luz e as trevas fazem parte das regiões celestiais e só podem agir no mundo natural com a permissão do homem. Isso pode parecer loucura para muitas pessoas que estão aqui, mas esse é um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus que não pode ser ignorado. Interessante falar isso porque quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse o seguinte, está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Está lá em Mateus capítulo 6. Do mesmo modo que o Senhor cumpre a sua vontade nos céus, nós devemos pedir que ele faça na terra, porque é necessário pedirmos isso. Veja, se Deus nos deu domínio sobre a terra, nós podemos fazer o que quisermos com ela, inclusive escolher a nossa vontade ou a de Deus. Obviamente, por causa desse princípio, o homem é responsável por atrair luz ou trevas no mundo espiritual para o mundo natural. Deixe-me exemplificar. Imagina o mundo natural como a sala da sua casa e o mundo espiritual como a rua. Essa sala tem uma porta que dá acesso ao lado de fora. Cabe a você decidir se vai permitir a entrada de alguém ou não. Do mesmo modo, você pode abrir as portas espirituais para o mundo espiritual de luz ou de trevas. Entenda isto. Nem luz, nem trevas adentram por essas portas sem a permissão do homem. Tendo isso em mente, fica mais fácil compreender o motivo pelo qual o Senhor, no princípio de tudo, conhecendo o coração de Caim, lembra de Caim? E sabendo da sua intenção de matar o irmão, disse para ele sobre portas e domínio. Olha o que ele diz: eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está lá em Gênesis 4. E você vai entender também porque Jesus disse em Apocalipse que está à porta. Olha o que ele disse lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, as portas espirituais podem ser abertas para o diabo, que é o governador da jurisdição das trevas, através do pecado, como também podem ser abertas para Jesus, a fim de que ele governe. Mais uma vez, cabe ao homem decidir se trará luz ou trevas para um ambiente onde domina, que é o mundo natural. Quando Deus inseriu o homem no jardim do Éden, ele lhe deu autoridade espiritual para ordenar que o diabo saísse do jardim. Está escrito que o Senhor ordenou a Adão que cultivasse e guardasse a terra. Gênesis 2,15. Veja bem, nós só precisamos guardar algo porque existe a possibilidade de um roubo ou furto, não é mesmo?
No mundo espiritual, o ladrão é Satanás. E Deus deu autoridade ao homem para expulsá-lo. Assim como uma pessoa que fecha a porta da sua casa para que o ladrão não entre, arruma serpentina, cerca elétrica, Adão deveria ter fechado a porta do jardim para que o diabo não entrasse. O homem tinha autoridade para dizer ao diabo: você não tem lugar aqui, porque essa terra foi dada a Deus e a mim. Eu tenho domínio sobre ela e não quero você aqui. Esse anjo de luz que se rebelou contra Deus, por desejar ser como Deus, foi expulso dos céus e se tornou um anjo de trevas. Em Apocalipse, no capítulo 12, está escrito que nos céus não se achou mais lugar para ele, portanto foi lançado à terra. Olha o que a Bíblia diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse ser maligno estava presente quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu domínio sobre toda a criação. Ele sabia que estava debaixo da autoridade do homem. Mas você conhece a história e sabe que Adão não usou a autoridade que tinha e desobedeceu ao Criador. Por isso, o pecado entrou na terra e seu domínio passou a ser compartilhado com o maligno. Este é o motivo pelo qual está escrito. Olha o que está escrito: o mundo inteiro jaz do maligno. Lá em 1 João 5,19. Por meio do pecado, o homem abriu a porta para o mundo espiritual das trevas e permitiu a entrada do diabo e seus demônios. Então, entendo que se o indivíduo fizer as escolhas certas e convidar Jesus para entrar em sua vida, então a porta que conecta ao mundo natural, ao espiritual, permitirá a passagem não só de Jesus, mas também dos anjos que trabalharão ao seu favor. Onde está escrito isso? Alguns perguntam. Está lá em Hebreus 1,14. Diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Então, irmãos, entendemos que o que abre as portas para o império das trevas é o pecado. E o que é o pecado? Toda transgressão às leis de Deus. Por exemplo, a lei diz: não matarás, logo matar é um ato pecaminoso. A lei também diz: não adulterarás, logo o adultério é um ato pecaminoso. Isso vale para o furto, desonra, idolatria, etc. Desse modo, toda vez que praticamos uma transgressão à lei, nós atraímos o mundo espiritual das trevas para as nossas vidas. Se é o homem que possui a chave das portas que conectam o mundo natural ao mundo espiritual, é só entrar por essas portas quem ele convida: Jesus e os anjos pelo arrependimento e salvação, ou o diabo e seus demônios pelo pecado contínuo. Logo, é ele, o homem, que tem autoridade contra o império das trevas. É comum que uma pessoa esteja servindo às trevas, entregando a sua vida aos demônios e sendo usada pelo diabo sem que tenha clareza do que está fazendo. Ele se envolve com as trevas acreditando que isso pode ser até de Deus. Na verdade, está enganado e não é capaz de discernir as coisas espirituais. No entanto, por mais que o adversário esteja na vida de alguém por anos, seja qual for o motivo, basta essa pessoa decidir se entregar a Jesus e andar no caminho de luz, que o diabo começará imediatamente a perder suas forças sobre ela. O diabo é poderoso, mas o seu poder de atuação sobre nós é proporcional à permissão que nós lhe damos. Então, vamos lá. Se os céus são os céus do Senhor e a terra pertence aos filhos dos homens, e se o mundo espiritual precisa de permissão do homem para agir no mundo natural, existe um outro princípio: o espírito sem corpo é ilegal na terra.